E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética e direito. Então, bora lá, né? Nossos objetivos são distinguir o conceito de lei ou senso moral e direito e conhecer a teoria do mínimo ético. Gente, primeiro, né, vamos falar sobre dois tipos de julgar, né? Dois juízos diferentes. O juízo de realidade e o juízo de valor. Juízo de realidade é como a gente descreve a realidade, tal qual a gente observa. E o juízo de valor, quando a gente descreve a realidade, atribuindo a ela qualidades, segundo uma determinada moral, né? Então, eu gosto muito de conversar com vocês sobre isso, porque dentro da filosofia a gente fala de tudo, né? E na maioria do tempo a gente está falando sobre juízos de fato, juízos de realidade. Eu estou dizendo o que a coisa é, estou observando e transcrevendo fatos. Quando eu estou fazendo isso, não importa a moralidade minha, o conjunto de valores que eu tenho, o que eu acho, se eu acho certo ou errado, né? Se eu falo assim, hoje está chovendo, azul é uma cor bonita, eu estou no Brasil, são todos tipos de juízos, né? Gosto muito de calor, ok? Só que quando a gente está apenas observando uma coisa, a gente faz esse juízo de realidade, né? A parede é branca, estou apenas descrevendo. Brasília é a capital do Brasil, estou descrevendo, né? Juízo de valor é diferente. É quando eu vou atribuir qualidades, eu vou dizer o quanto eu gosto ou não gosto daquilo. O quanto eu gosto ou não gosto daquilo está atribuído, claro, está vinculado à minha moral, né? Ao que eu acho bom, ruim, certo ou errado, né? Eu acho errado pessoas que usam o cadarço desamarrado, né? Fazendo uma brincadeira aqui com vocês, mas falando, né? Tô julgando o outro a partir do meu conjunto de moralidade. Eu acho azul uma cor muito bonita, estou falando do meu gosto, estou atribuindo qualidades, certo? Então, lembre-se disso, né? Juízo de realidade, juízo de valor. E a moral que eu falei, né? Nós julgamos também através da nossa moralidade. A moral vem de valores históricos e socialmente construídos, que definem os comportamentos aceitos e promovidos pela comunidade. Então, é bom a gente saber que o conjunto das coisas que eu acho certo e que eu acho errado não vem do nada, né? Ele é historicamente construído, socialmente construído, né? Ele vem da época a qual eu estou. Os comportamentos bons recebem aprovação e os comportamentos maus recebem sanções. Então, é muito fácil a gente observar como que a moralidade varia através do tempo, através da história, através da época. Se a gente observar pessoas aqui, né, nesse ano, mas de lugares muito diferentes, hemisférios e países diferentes, vai ver que o conjunto de moralidade dessas pessoas também é diferente. Se nós analisarmos o lugar mesmo onde você está, a cidade a qual você está, ao longo do tempo, né, o país 10, 20 anos atrás, o conjunto, né, do que é entendido geralmente como certo e errado também mudou. É isso que eu quero dizer quando eu falo que a moral são valores historicamente construídos, socialmente construídos, né? Não brotam do nada, mas eles vão aparecendo, nós vamos construindo eles em sociedade. E aquela ação ruim recebe uma sanção. E o que é uma sanção? Uma punição referente à desobediência a uma determinação dada por outro. Nós temos sanções morais, né? E também do direito. Então daí a gente começa a falar sobre direito. Qual que é a diferença entre a moral e o direito? Bom, a moral são valores construídos histórica e socialmente. Estava conversando, né? E o direito, conjunto de leis que determinam juridicamente o comportamento dos sujeitos. Então, enquanto a moralidade são esses valores que chegam a mim, né? E eles ditam o meu comportamento,
Ah, eu aprendi assim, aprendi com a minha família, aprendi com os meus amigos, né? Tenho uma noção de certo e errado de coisas que eu vi, sei lá, na internet, fui influenciada por alguém no YouTube e a partir daí eu tenho o meu conjunto de regras. Já o direito, ele está falando, ó, eu vou te orientar juridicamente, né? O direito entra numa outra esfera. E isso é necessário porque a ação nem sempre é ética, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ética e moral, a gente sabe o que é um comportamento ético. A gente sabe o que é correto ou não fazer, né? A gente vai aprendendo ali ao longo da vida. Como que é o bem viver? Não posso bater, não posso xingar o colega, não posso colar na prova, tenho que dar ali o meu lugar no ônibus para a senhora. Tudo isso são comportamentos éticos. Não posso mentir, a gente sabe disso. Mas e na ação cotidiana? A gente faz isso constantemente? Claro que não, né? É muito normal que a gente tenha comportamentos antiéticos. Ah, tem que dar o lugar lá, mas naquele dia eu estava tão cansado que eu fingi que eu estava dormindo, passou a senhora, eu não dei o lugar para essa pessoa, né? Ou eu menti, eu colei na prova, né? Eu bati no amiguinho. Nós, humanos, também transgredimos as nossas leis éticas. E é por isso que tem aí o direito. O direito pode propor o que é amoral, ou seja, aquilo que não é moral nem imoral, né? Aquilo que está fora dessa esfera, como a legislação de trânsito, por exemplo, cuja alteração não afetaria a moralidade, ou ainda a divisão do lucro em valores idênticos entre os sócios, por mais atuante que seja um e o outro seja mais ocioso, né? Então, quando a gente está usando o exemplo do trânsito, né? O direito está lá pensando o que é certo ou não, onde pensar a velocidade, quais são as consequências, né? Não é uma coisa que tem uma determinação moral ou imoral, né? É uma regra geral que para o bem funcionamento também, mas agora no sentido jurídico, né? Que não pode ser transgredida sobre a pena dessas sanções do direito que a gente tinha conversado anteriormente. Bom, vamos para a nossa primeira atividade. Qual que é a diferença de juízo de fato e juízo de valor? Dê exemplos de uso desses dois conceitos. Então escreva lá, né, juízo de fato é isso, de valor é aquilo, como por exemplo, né, tem isso e aquilo. Qual que é a diferença dos dois? Explique e dê exemplos. Com você agora.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Juízo de fato é aquele que apenas descreve uma situação, né? Juízo de realidade. A cor da parede é branca, né? Mesmo que eu tô falando assim, o Brasil subiu 10%, exemplo, né, de PIB esse ano. Estou falando o que é, né? Descrevendo um fato. O juízo de valor é quando eu uso o que eu acho, eu dou qualidade às coisas, né? Eu acho bom, eu acho ruim. Eu acho que a cor azul é muito bonita, por exemplo, a cor do jaleco aqui da professora, né? Esse jaleco é bonito, esse jaleco é feio. Eu estou falando de juízos, então, de valor, usando às vezes a minha moralidade quando eu estou julgando, inclusive, a ação do outro, certo? Então vamos continuar. Vamos falar da teoria do mínimo ético no direito. O Tribunal do Direito é regulado pelo Estado, diferente do Tribunal da Consciência, reduto da moral que cada um de nós carregamos devido à vida em sociedade. Então já é diferente, né? Veja que o direito e a minha moralidade são ambos campos que vão dizer o que deve ser feito, né? Mas a minha moralidade é construída e é escolhida por mim, né? Porque afinal de contas, ninguém pode me obrigar, né, a ser uma boa pessoa. Eu posso simular, fingir, mas a moralidade são valores que estão internos a mim. É claro que, como eu falei para vocês, eles vieram da minha família, eles vieram da sociedade no geral, né? Mas eu aceitei livremente, né? Eu conheço eles, eu reproduzo eles, né? Eu escolhi eles no leque qual me foi ofertado. Ninguém, então, pode determinar que eu seja diferente, né? Eu posso, talvez, fingir que estou fazendo alguma coisa ali, mas eu não sou, de fato, aquilo que eu não assumi interiormente, certo? O direito, ele é comandado pelo Estado. Estado com E maiúsculo aí, né? O Estado, né? Essa organização política geral, que também vai determinar juridicamente regras para o bem viver também. Mas é claro que, enquanto dentro da moralidade, né, dentro da ética, se eu por acaso mentir para o meu amigo, eu não vou ser preso, né? A esfera de transgressão ética e transgressão do direito, ela é diferente. É claro que matar é eticamente bom, é claro que não, né? A gente pensa que matar é ruim, mas matar também pode ser um crime, dependendo da circunstância qual aconteceu a coisa. Mas, usando outros exemplos, joguei um papel na rua, dependendo, né? Não é, dependendo de quando, onde, não é um crime. Mentir para alguém, colei na prova lá de matemática, dentro da sala de aula, você não vai ser preso por causa disso. Mas quando a gente está falando das determinações jurídicas, aí sim você vai sofrer esse tipo de sanção, né? Bom, a teoria do mínimo ético consiste em dizer que o direito representa o mínimo de moral imposto para que a sociedade possa sobreviver, né? Então, o direito tem que pensar minimamente em uma moralidade. Como nem todas as pessoas levam em consideração a moralidade, ou seja, sempre existe um violador da moral, surge então a figura do direito como instrumento de imposição das normas de forma mais rigorosa. Isso é uma coisa que a gente pode pensar, né? Fazer uma análise dentro da filosofia, um exercício filosófico, né? Porque o quanto que vale a ética, o quanto que vale a moral, né? Qual que é a nossa necessidade do direito jurídica? O que aconteceria se por acaso a gente tivesse, né? Imagina se de repente não tivesse mais noção de direito, se a gente não sofresse mais as sanções jurídicas. O que aconteceria? É curioso pensar que esse tipo de coisa existe não só para organizar a gente, mas porque não importa em qual cenário a gente esteja, não importa o quanto a gente pense sobre o bem, sobre a ética, sobre a moralidade, sempre existe também a transgressão. Isso é próprio humano, né? Então,
há sempre o pensamento sobre o que é o melhor, mas há sempre o pensamento sobre transgredir o que é o melhor, né? E daí a gente utiliza esse instrumento que é o direito para se organizar dentro das transgressões que são muito humanas. Bom, continuando, mas não há concordância sobre a teoria do mínimo ético, né, que diz justamente que o direito tem que manter um mínimo de moralidade para auxiliar as pessoas. Alguns juristas afirmam que existem normas jurídicas imorais e normas que são amorais, ou seja, indiferentes à moral. Por exemplo, a norma que define o valor do salário mínimo, por exemplo, é inegavelmente jurídica. Claro, né? Um cálculo, tá lá, a gente recebe X de salário mínimo, mas muitos a consideram imoral, tendo-se em vista o valor definido não é suficiente para uma família sobreviver. Ou a escravidão, que já foi legal, mesmo sendo imoral. Então perceba, né, o que ele está querendo aqui dizer. Tanto a escravidão ou o salário mínimo são imposições jurídicas, né? Anteriormente na história, inclusive do nosso país, isso era um direito legal de alguém ter escravos. Embora também ao mesmo tempo isso foi visto como ruim, né? Imoral. Quando ele está falando em relação ao salário, ele está dizendo assim, existe lá um cálculo dizendo o quanto que as pessoas deveriam ganhar para se manter bem. Ele é muito diferente do que é o salário mínimo, embora ele também seja uma imposição que é do direito. Bom, fica aí o questionamento para a gente pensar se é possível que o direito tenha, então, uma ação imoral, né? Uma questão boa socrática, né? O direito é sempre justo, né? A justiça do direito é sempre justa? Essa é uma questão que a gente pode pensar. Há regras que são seguidas naturalmente, ou seja, moralmente. Eu escolho ela, né? Ela está intrínseca a mim, por isso que a gente pode falar naturalmente. Entretanto, há aquelas que só são cumpridas porque existe uma coação. É possível dizer que a moral é o mundo da conduta espontânea, a adesão do indivíduo ao que é determinado pela regra, né, gente? Naturalmente eu vou agir segundo aquilo que eu acho certo ou errado, né? Isso é instantâneo em mim. O direito, por outro lado, é imposto por meio de leis e punições para a violação dessas leis. Vamos para uma atividade, então. Qual que é a diferença entre o direito e a moral? É possível que uma lei seja amoral? Então, são questões que a gente está falando, né? Da teoria mínima ética, né? O que você acha da relação entre a moral e o direito? Sobre as leis, elas são amorais, né? Elas podem ser imorais? Então, agora é com você.
E aí, pessoal, vocês conseguiram responder, né? A relação entre o direito, a moral. A gente sabe que a moral, ela é uma coisa espontânea minha, né? Um grupo de valores de certo e errado que foi passado a mim, né? E eu sigo de maneira livre. Já o direito são regras pensadas, né? Juridicamente para o bem viver, inclusive punindo, né? Aqueles que transgridem essa lei, certo? Vamos fazer nossa retomada então. Existem relações entre o direito e a moral. Algumas vezes é preciso impor leis para que os sujeitos se submetam à moralidade social. Mas, em alguns casos, nem tudo que é imoral é ilegal. O fato é que tanto o direito como a moral são necessários para a vida em sociedade, já que nem todos os indivíduos respeitam as regras mínimas para a convivência saudável. Certo, gente? Então a gente conversou um pouco sobre a moral e o direito. Espero que vocês tenham aprendido as divisões e diferenças, né? Gostei muito de falar sobre isso com vocês hoje e até mais.